Bom, a ideia surgiu quando eu estava na faculdade ainda, isso há mais de 10 anos, quando eu tive uma professora de português que indicou um livro, não vou aqui citar o nome do livro, mas eu comprei, li e honestamente eu não gostei muito da história, não. Mas eu pensei naquele momento comigo, se uma professora acha que este é um bom livro, eu vou me desafiar a escrever um livro que seja, no mínimo, parecido em termos de narrativa e acho que eu posso conseguir. Então, essa foi a ideia, né? Foi quando a ideia surgiu. Naturalmente, naquele momento, eu não sabia o que eu ia escrever, e nem que o livro se chamaria Ícaros, mas este foi o primeiro impulso, a ignição que fez com que eu me motivasse a escrever um livro que, no fim das contas, veio a ser o Ícaros. Bom, as pesquisas, quando eu imaginei a ideia do principal do Ícaros, eu situei o livro na Idade Média, então eu precisei fazer pesquisas sobre o contexto histórico, a própria geografia, e fiz vários estudos sobre a Idade Média, sobre as cruzadas, sobre as próprias relíquias sagradas que eu queria colocar no livro, né? Então, eu me vali de uma pesquisa histórica desses vários elementos para que dentro desse contexto eu criasse a minha própria história. E eu levei nesse processo 4 anos para escrever o Ícaros e depois mais um ano revisando. Eu acho que o principal desafio foi eu conseguir achar tempo para trabalhar, fazer a faculdade e estudar, fazer as minhas pesquisas para construir a minha história. Além disso, um outro desafio foi, ao longo da história, muitas ideias vêm e eu me manter fiel a uma linha mestra de pensamento sem que eu voltasse atrás ou ficasse mudando aquilo que eu achava que deveria ser a linha central da história. Então, esse foi um grande desafio, controlar essas influências de pensamentos que poderiam mudar completamente aquela linha que eu estava desenvolvendo de coerência para escrever a história do Ícaros. Eu não sei se eu me descobri escritor. Ah, eu acho que a partir do momento em que eu me desafiei a escrever um livro, e este desafio se transformou no Ícaros, quando eu concluí a escrita do livro e publiquei, as pessoas começaram a ler, ali eu acho que eu descobri, entre aspas, que eu podia ser um escritor, que eu podia fazer uma obra que as pessoas gostassem e fazer outras, além do próprio Ícaros. Então, eu acho que terminar o livro e receber esses feedbacks positivos de quem leu foi que deu aí a minha definição, ou foi o que me ajudou a perceber que sim, eu poderia ser um escritor e fazer outras obras. No meu caso, o ato da criação é um processo totalmente solitário. Para mim funciona mais ou menos assim, né? Em se tratando do Ícaros,
ao longo do dia eu ficava pensando na história, na sequência que eu daria, né, para o próximo capítulo. E, e quando eu sentava para escrever, eu já tinha que ter tudo feito, né, em termos de trabalho ou de coisas da faculdade, enfim. A minha mente precisava estar totalmente livre. Eu me isolava no meu escritório e, diante do computador, totalmente em silêncio, eu começava a escrever. Este momento da escrita não somente era um momento totalmente solitário, mas eu me isolava para não ter nenhum tipo de interrupção. Bom, naturalmente isso depende do tipo de livro. História real, ou uma ficção, ou se é um livro técnico. Mas em se tratando de um romance, uma história de ficção, para mim um dos elementos principais é você, a cada capítulo, despertar a curiosidade do leitor para que ele queira logo ver o próximo capítulo. Um outro elemento é a imprevisibilidade e também é fundamental que o leitor tenha uma noção de que está aprendendo coisas e essas coisas estão, de alguma forma, despertando mais interesse para essa leitura ou para coisas da própria vida. Eu acho que esses são elementos fundamentais e, claro, a linguagem não deve ser uma linguagem muito rebuscada, muito difícil, porque senão isso acaba também travando a leitura, né? Então, acho que esses elementos são fundamentais para ter um bom livro, naturalmente, você tem que ter atenção para que a sua história tenha coerência, né? Tenha coesão no sentido daquilo que você está desenvolvendo. Para mim, sem dúvida alguma, escrever bem é uma tarefa que exige muita dedicação, muito sacrifício, porque vai demandar tempo para você escrever, uma grande organização de agenda, principalmente no meu caso, né, para escrever o Ícaros, eu tive de parar em determinados momentos a escrita para fazer leituras de livros, fazer pesquisas, e então isso exige realmente uma dedicação e um sacrifício grandes do autor que precisa demandar esse tempo para a escrita. Agora, o talento ele vem também com a própria prática. À medida que você vai desenvolvendo a sua escrita, isso vai aumentando também o seu talento, a sua capacidade de escrever cada vez melhor. Mas o talento vem em segundo plano, eu diria. Não adianta você ter talento, mas não conseguir transferir esse talento para o papel porque você não se organiza ou porque você não tem um conhecimento necessário sobre aquilo que você está escrevendo. O maior desafio é a própria publicação do livro. No Brasil não é fácil você publicar um livro, principalmente quando você é um autor novo, desconhecido, portanto, e então você conseguir publicar o seu livro e depois levar isso até o leitor é sem dúvida alguma o processo mais difícil, né? Para mim, mais do que o entretenimento, os meus livros devem tocar a alma, a mente e o coração do leitor. É fundamental para mim que o leitor leia o meu livro e, e tenha a clareza de que aprendeu algo novo e que este algo novo influenciou de alguma forma a sua maneira de pensar e, por que não dizer, a sua maneira de agir e a sua própria vida.
Ah, quando eu começo um novo projeto, eu tenho uma noção dos pontos principais que eu quero abordar naquela obra. Mas, à medida que eu vou escrevendo, vou desenvolvendo a história, ela toma vida própria. Foi o caso do Ícaros. Eu tinha uma noção, uma espinha dorsal do que eu queria desenvolver em termos de história, mas, mas à medida que cada capítulo avançava, a história tomava uma vida própria, né? E eu me adequava a essa demanda da própria história. É como a água que vai serpenteando e encontrando o melhor caminho entre as pedras para seguir o curso do rio. Agora, eu geralmente não deixo ninguém ler a minha obra até que ela se conclua. Quando eu terminei o Ícaros, algumas poucas pessoas leram os originais, porque aí sim eu já tinha completado a ideia, tudo, né? Porque eu queria que essas pessoas, vissem se eu errei em alguma coisa, se eu não fui coerente com alguma coisa, se, enfim, não fazia sentido para eles aquela história. O fato de esperar que o livro se conclua também é importante no meu caso, porque se eu der a história para alguém ler no meio, ela pode influenciar com alguma opinião o próprio curso que eu daria à história. E aí o meu processo criativo ser influenciado e mudado de forma que eu acho que perderia o fluxo natural, como eu expliquei, da história ganhar sua própria vida. Olha, quando eu escrevi o Ícaros, eu queria que fosse uma história que tivesse um começo, um meio e um fim. Eu não pensei em uma sequência para o Ícaros. Por isso que a história termina da forma como termina, totalmente amarrada. Só que depois que as pessoas começaram a ler e gostaram tanto do livro, elas também, algumas pessoas me perguntaram, quando é que você vai lançar o Ícaros 2, a sequência do Ícaros? E honestamente eu não tinha pensado nisso até então. Não sei, a resposta é eu não sei quando eu vou lançar a sequência para o Ícaros, mas sim, é possível esse personagem entrar em uma nova aventura, mas eu também tenho a consciência de que seria um grande desafio, porque sempre que você escreve uma história e as pessoas gostam, elas esperam que a sequência seja melhor ainda do que o original. E aí é um desafio muito maior. Então, por enquanto, eu não sei quando eu escreverei uma sequência para o Ícaros. Eu sou uma pessoa extremamente organizada, então eu reservo tempo para a minha vida pessoal, para o meu trabalho e também para a escrita. Eu hoje gasto pouco tempo escrevendo porque eu uso muito do meu tempo lendo, me informando, aumentando o meu conhecimento. E esse conhecimento é fundamental para que depois eu escreva. Às vezes eu estou lendo alguma coisa ou estudando alguma coisa e de repente eu paro e penso, eu poderia escrever algo sobre este assunto. Mas aí eu vou guardando isso dentro de mim, obtendo mais informação, e aí no momento que eu acho oportuno, aí sim eu começo a escrever. Mas hoje eu consigo organizar bem a minha agenda para atender tanto o meu lado profissional, a minha vida pessoal e também a escrita. O primeiro, é difícil a gente dar conselho porque as pessoas são muito diferentes, vêm de histórias diferentes e cada pessoa que decide escrever, escreve sobre um assunto totalmente diferente, né? Mas, de um modo geral, o que eu poderia dizer é: se você realmente quer ser bom
naquilo que você faz, e nesse caso específico, em escrever, então aprofunde-se naquilo que é o seu assunto, ou seja, a temática que você escolher, seja realmente um conhecedor disso. Aprimore também o seu conhecimento da própria língua portuguesa. Isso vai ajudar em muito na hora que você estiver desenvolvendo o seu texto. E, fundamentalmente, leia, aprenda, descubra, porque toda a informação que você adquire e você reflete sobre aquilo vai ser fundamental para que você, em algum momento, use isso naquilo que você desejar escrever. Então, eu acho que esses seriam os pontos principais para quem deseja ser um bom escritor. Bom, o meu projeto mais recente é um livro eletrônico, um e-book, chamado O Jogo da Sua Vida, que está no Hotmart. Eu vou colocar o link aqui. E este é um livro que eu escrevi para que as pessoas possam fazer uma reflexão sobre suas próprias vidas. Eu faço uma comparação da nossa vida com um jogo de xadrez, e como você deve olhar para a sua vida de forma estratégica e perceber se nesse jogo da vida você está perdendo, se você está ganhando ou se você só está empatando. É um livro que tem uma linguagem muito direta, muito clara e várias perguntas que, se você responder com profundidade, com honestidade, tenho certeza que vai mudar muitas coisas na sua vida, a sua maneira de perceber como você está lidando com a sua vida até aqui. Então, é um livro que, se você realmente se debruçar sobre as perguntas que estão lá, pode trazer uma grande mudança positiva na sua vida. Bom, no caso do Ícaros, você pode acessar o livro eletrônico, ele está tanto na Saraiva quanto na Cultura ou na editora Quiron, né? O livro impresso você pode adquirir direto com a editora Quiron ou também pode adquirir pela Livraria Cultura. Você tem que entrar lá no site, não na loja física. Você vai no site e encomenda por lá. Ou você pode entrar em contato comigo. Eu tenho alguns poucos exemplares, né? Se você entrar em contato comigo e eu ainda tiver esses exemplares, eu posso enviar para você com autógrafo, inclusive. Tá bom? Mas essas são as maneiras. Já o meu novo livro, o livro eletrônico, que é O Jogo da Sua Vida, esse só está no formato EPUB e é para você lê-lo no seu tablet ou no seu celular. Também é possível ler no computador. Bom, eu tenho o Facebook, tenho basicamente o meu WhatsApp, então depois eu vou deixar aqui, vocês tendo interesse podem entrar em contato comigo ou pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Bom, eu só posso agradecer a vocês, todos que estão neste blog, porque são pessoas que se interessam pela leitura. Vocês são pessoas diferenciadas por se interessarem pela leitura. Eu faço votos que vocês tenham, seja lá qual área da sua vida ou sua profissão, que vocês tenham muito sucesso, continuem lendo e espero que mais pessoas neste país leiam cada vez mais. E vocês têm um papel importantíssimo nesse processo, que é não só por serem leitores, mas por serem divulgadores da leitura e dos livros. Então, parabéns ao blog por também se preocupar
com os novos escritores. Espero que vocês também tenham muito sucesso e esse papel que vocês exercem de divulgar os livros é um papel fundamental que enriquece o nosso país e espero que muitas pessoas vejam esse blog e muito sucesso para vocês.